Querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus, está no ar o programa Cristo Conectado. Eu, pastor Edson Ronaldo, falo aqui de Querência do Norte, estado do Paraná. E nesse dia de feriado, Corpus Christi, eu quero, na verdade, trazer uma reflexão para você, baseada no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo que tem muito a nos ensinar. É um salmo que tem muito a nos dizer, de maneira bem especial nesse dia, onde é um feriado católico, né? E nós temos muito para também aprender sobre esse Salmo 91 nesse momento, ok? Vamos lá então. Salmo 91, verso 1 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Querido amigo, querida amiga, muitas pessoas, elas costumam deixar a Bíblia aberta lá na sua casa, quer seja na estante, quer seja em cima da geladeira, do refrigerador. Elas costumam deixar a Bíblia aberta justamente no Salmo 91. E por que as pessoas elas gostam de deixar as suas Bíblias abertas exatamente nas palavras do Salmo 91? Porque este salmo começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. De certa forma, as pessoas elas acabam usando essas palavras, a palavra do Salmo 91, como palavras meramente ou puramente mágicas. Martinho Lutero, o reformador da igreja, ele escreveu sobre esse Salmo 91. E sobre esse Salmo 91 ele diz que o mesmo é um salmo que nos traz muito conforto e que tem animado e que anima todos os cristãos a confiar em Deus em tempos de necessidade e também de tentação. Olha que fantástico. O Salmo 91, conforme Martinho Lutero, é um salmo que conforta, é um salmo que anima os cristãos a confiar em Deus em tempos de necessidade e tentação. Eu diria, é um salmo próprio para a época na qual nós estamos vivendo. Este salmo, ele tem como pano de fundo justamente o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz, está lá em Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. A pergunta é, o que proíbe o primeiro mandamento? Pois bem, o primeiro mandamento, se nós formos olhar no seu verdadeiro ensino, ele proíbe a idolatria. O que é idolatria? Bem, idolatria, ele é um culto prestado a ídolos. A maioria entende dessa forma. Mas idolatria, querido amigo, querida amiga, é um amor, é uma paixão exagerada por algo, por alguma coisa que, por causa desse amor exagerado, acaba se ocupando o primeiro lugar, ou ocupa o lugar que é de Deus na vida daquele ser humano, daquele cristão, daquela pessoa de fé. O doutor Martinho Lutero, lá no Catecismo Menor, catecismo esse adotado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, descreve a idolatria de duas maneiras. Descreve a idolatria como sendo idolatria grosseira, ou seja, adoração a uma criatura como se fosse realmente Deus, e tem também uma segunda idolatria, a idolatria disfarçada, que é o amar e confiar mais numa criatura do que no próprio Deus. E o primeiro mandamento, ele ordena confiar em Deus acima de todas as coisas. Dessa forma, querido amigo, querida amiga, o Salmo 91, usado por muitas pessoas como sendo palavras meramente mágicas, o Salmo 91, ele quer nos mostrar, ele quer nos ensinar, ele quer nos manifestar a certeza do cuidado e da proteção de Deus.
O Salmo 91, ele apresenta a figura de um hospedeiro. E o costume lá do Oriente é justamente quando o hospedeiro ele recebia um hóspede. Então o hóspede ele tinha garantia de proteção integral. Nada iria lhe causar mal se ele fosse então hospedado por alguém. O hospedeiro dava essa garantia. E o salmista, ele aqui então se apresenta como um hóspede de Deus, aquele que procura segurança, o que habita no esconderijo do Altíssimo, encontra o que ele está procurando. Neste Deus, defensor e protetor, o salmista se abriga na sombra, como hóspede. E além de encontrar proteção para os perigos, tanto os perigos escondidos como as doenças mortais, o salmista encontra um Deus carinhoso. Um Deus que cobre com suas asas, que cobre, né, o seu hóspede debaixo das suas asas, e debaixo dessas asas, então o hóspede encontra um amor protetor e um refúgio certo. Querido amigo, querida amiga, ainda segue o salmista dizendo assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Interessante, né? O salmista está dizendo, nenhum mal vai cair sobre você, você que está na sombra do Altíssimo, mal algum. Pois bem, quando nós olhamos aqui para essas palavras, primeiramente parece ter uma pequena contradição aqui. De um lado, o salmista ele diz que nenhum desastre vai acontecer a você. A violência não vai sequer chegar perto da sua casa. Mas do outro lado, nós ouvimos Jesus nos ensinando a orar, mas livra-nos do mal. E agora? Como fazer com essa aparente contradição? Querido amigo, querida amiga, nós precisamos compreender que a vida vivida sob a sombra do Altíssimo não significa uma vida privada de coisas ruins e desastrosas. Mesmo na sombra do Altíssimo, nós sabemos que todas as coisas que acontecem, mesmo estando nós na sombra do Altíssimo, elas contribuem para o próprio bem. Sim, tudo contribui para o próprio bem daqueles a quem Deus ama. O apóstolo Paulo ele escreveu, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas, unidas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele, Deus, chamou de acordo com o seu plano. Nós também precisamos lembrar as palavras que ele disse a Jó. Um dos amigos de Jó, disse assim, vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá, ou seja, você vai rir quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não irão estorvar o seu arado. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Que palavras bonitas essa de Elifaz, né? Você vai contar, depois da pandemia, você vai procurar as suas coisas. Você vai encontrar, você não vai achar falta de nada. Querido amigo, querida amiga,
O próprio apóstolo Paulo, ao jovem pastor Timóteo, escreveu: o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos na sombra do Onipotente. Então, tudo que Deus permite acontecer conosco, Ele o permite para nos educar. Para nos educar. Não tem nada para nosso prejuízo. Mas, pastor, essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo, tem prejudicado a vida de muitas pessoas? Claro que sim. E não dá para tapar o sol com a peneira. Mas nós precisamos entender que quem está na sombra do Onipotente, ele precisa ver também todo esse episódio como um processo didático, e Deus está se aproveitando disso, não que ele seja culpado disso, mas ele se aproveita dessa situação ruim para também aproveitar neste episódio para ensinar, para educar os seus filhos e as suas filhas, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Hebreus 12, versículo 6. O Salmo 91, ele nos apresenta palavras de consolo e de ânimo. O Salmo 91, ele nos convida e nos anima a confiar em Deus em tempos de necessidade e de tentação. Mas, mesmo estando na sombra do Onipotente, nós somos tentados a confiar em nós mesmos. Nós, muitas vezes, temos encarado as bênçãos como resultado dos nossos próprios esforços. Não é assim? Mas quando alguma coisa dá errado, nós não acreditamos isso na nossa própria conta. O que Deus está querendo comigo? Mas vem cá, e nos bons momentos? Vivendo na sombra do Altíssimo, nós estamos seguros e protegidos. Estar à sombra do Altíssimo é estar certo e confiante nas promessas de Deus. E quais são essas promessas de Deus? Bem, além da proteção e do cuidado, o versículos 14 e 16 eu vou ler. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. E daí o versículo 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só. Além da proteção e do cuidado, o salmista diz que uma das bênçãos de Deus é a salvação. Resposta aos nossos pedidos, às nossas orações. Deus está presente conosco nos momentos de aflição. Ele está nos dando o livramento do mal. Ele está nos fazendo ser respeitados e Ele nos dará vida longa. Na sombra do Altíssimo. Na sombra do Altíssimo nós temos a certeza do livramento de todos os males durante a vida aqui neste mundo. Mas mesmo se a morte nos atingir, nós temos a salvação eterna. Porque todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. O profeta Isaías, capítulo 46 do seu livro, versículo 1 até o 4, diz que enquanto os deuses eles são carregados nas costas pelos seus seguidores, Deus, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidarei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Somos carregados no colo e protegidos embaixo da sombra do Altíssimo. Por quê? Porque Deus nos ama. Tudo porque Deus nos ama. Esse Deus é amoroso, esse Deus é misericordioso. E nós não podemos tirar esse amor e essa misericórdia da nossa leitura, da nossa compreensão da palavra de Deus. Deus é amoroso e misericordioso, por isso Ele tem cuidado de nós. Mesmo nesse tempo, continuará cuidando de nós. Isso é para nosso consolo, para nosso ânimo. E Deus também, seu Filho Jesus, nos deu a salvação. E Ele nos oferece essa salvação por meio da sua palavra, e nos convida à fé, nos convida a permanecer na caminhada cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre.
Querido amigo, querida amiga, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Eu quero pedir a Deus também pelas nossas autoridades, pedir também pelo momento no qual nós estamos vivendo. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças nós te damos, porque Tu és o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que não nos repreende de acordo com os nossos pecados e maldades. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Suplicamos a Ti em favor das nossas autoridades, dê sabedoria às mesmas para que elas possam saber como agir e como lidar em toda essa situação. Bondoso e amado Pai, abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, que eles permaneçam firmes na fé. Guarda-nos e preserva-nos, em nome e por amor de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, o meu contato está aí acima. A partir de amanhã, aqueles vídeos que eu faço, vídeos de 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, que todos os dias eu vou compartilhando aí pelo WhatsApp, são vídeos próprios para o WhatsApp, mas eu também publico eles na minha página no Facebook e também na minha página no YouTube. Mas eu quero compartilhar com você a partir de amanhã todas as doutrinas bíblicas, tá? Então, as doutrinas bíblicas em 1 minuto. Eu quero falar sobre os 10 mandamentos em 10 minutos. Cada mandamento, 1 minutinho, ok? Se você deseja receber esses vídeos, é só você, então, colocar aí o meu contato, salvar e me dar um oi aí pelo WhatsApp, ok? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Jesus. Olha, um forte abraço a todos vocês. Até amanhã, se o Papai do Céu, é claro, assim nos permitir. Tchau, tchau!